Esportiva. Nosso programa está a 1000 por hora. Já já vou mostrar essa bancada maravilhosa. E você que está em casa é nosso convidado mais do que especial para essa jornada até às 7 da noite. Tá certo? Vamos juntos? A gente volta já já. Coração pirata, toma tudo pela frente. Aê! Agora está tudo arrumadinho. Ah, tá, sempre. Tudo no devido lugar. E hoje você tá daquele jeito, animadão? Hoje foi o dia. Ó. Estamos de volta e eu quero começar dando boa noite pro meu querido xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa. Garrafa, daqui uma semana a gente vai ter gravado com a Mesa Redonda. Senhora, meu pai amado, que beleza. Segunda-feira que vem, se Deus quiser, esse horário já tá tudo entregue. E boa noite pro nosso querido Alex Miller. Olha, gente, na quarta-feira tem Copinha Feminina Sicredi aqui na tela da Gazeta. Ao vivo. É o pontapé inicial do torneio que vai até o dia 20 de dezembro com uma grande cobertura da nossa equipe. O primeiro jogo vai ser entre Palmeiras e o DA de Alagoas, né? Iuda de Alagoas. A transmissão começa às 15 para as 13 da tarde e nós contamos com a sua audiência, beleza? Agora a gente segue para o assunto que ferveu no final de semana. O Flamengo venceu o Palmeiras e conquistou o tetra da Copa Libertadores da América. Pois é, e aí ontem no Mesa Redonda foi aquela repercussão e hoje temos aqui o xerifão, temos o Alex Miller para comentar. Queria muito que vocês falassem sobre o desempenho do Palmeiras em campo, nenhum chute a gol ali praticamente. O Flamengo também chutou ali umas 3 bolas, mas pelo menos converteu uma. E falar sobre Abel Ferreira, permanência ou não, o Flamengo mereceu. Alex, respire e vai. Não, bom, quanto ao jogo em si, o Flamengo mereceu, independentemente da situação da arbitragem, né, que virou escândalo mundial, né? Vários países do mundo, em seus veículos de comunicação, repercutindo a não expulsão do Pulgar, aquele lance sem bola com o Fuchs, né? Que pega o pé assim, bem na... O jornal AS da Espanha, falando que o Flamengo campeão com escândalo, né? Então foi a manchete lá do jornal. Olha. Mas o Palmeiras jogou tão mal, mas tão mal, que perde até a força para reclamar da arbitragem, assim, sabe? Não que a justiça não esteja inserida no contexto de um jogo de futebol, está inserida. Claro que com um a menos o Flamengo poderia ter muito mais dificuldade de enfrentar o Palmeiras durante a maior parte do jogo. Mas pelo que foi o jogo em si, o Flamengo mereceu, controlou o jogo. Quando o Flamengo fez 1-0, ele tinha 7 escanteios ao seu favor contra nenhum do Palmeiras, quase 70% de posse de bola contra 30%, e o Palmeiras se acovardou. O Palmeiras foi um time covarde, acomodado, esperando de repente achar uma bola solta, uma bola bandida ali, uma jogada isolada, um erro do Flamengo, igual o Andréas Pereira fez em 21, para poder fazer um gol. Ou levar para prorrogação e pênalti. Eu não sei qual era a estratégia de fato do Palmeiras e do Abel. Eu só sei que o Palmeiras não jogou bola, não jogou futebol. 0 chute a gol, 0. E a única chance foi no final com o Vitor Roque, que o Danilo milagrosamente salvou, a bola bateu nele e saiu, e foi escanteio. Então o Palmeiras não mereceu, já tinha largado o Campeonato Brasileiro e dado de presente esse título também para o Flamengo, que vai comemorar nesta quarta-feira no Maracanã, né? Os torcedores do Flamengo vão lotar o Maracanã e verem o time com 2 taças em campo, uma delas dada graciosamente pelo Palmeiras e a outra conquistada na final entre os 2 times. Agora é juntar os cacos e ver o que o Palmeiras pode fazer para o ano que vem com o Abel Ferreira, que essa semana já havia antecipado a sua renovação de contrato, pelo menos verbalmente. Embora eu, neste momento, já ache que o melhor para o Palmeiras e para o próprio Abel seria o fim do ciclo. E aí, Garrafa, concorda? Então, boa noite, Alex, boa noite, Michele, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. E a avaliação que fez o Alex, aqui eu vou fazer, que você deve fazer, ela é uma avaliação da temporada do Palmeiras, né? Desde o Paulistão de 24, a última conquista do Palmeiras, e especificamente a decisão na Libertadores da América e a decisão tomada no Campeonato Brasileiro. Isso não invalida nada na história do Abel Ferreira com o Palmeiras, tudo que ele conquistou, só para deixar claro. Então, em primeiro lugar, parabéns ao Flamengo.
O Flamengo tem uma administração que tem trabalhado da melhor maneira possível, assim como a do Palmeiras. As duas cometem equívocos, mas cometem muitos acertos. O time do Flamengo, você olhando para o elenco do Flamengo, é um elenco muito mais qualificado, né? Um elenco de jogadores experientes. E o Palmeiras tem jogadores mais jovens, falta casca a esses jogadores. O Abel colocou isso na entrevista coletiva. Mas espera um pouquinho. Tem esses jogadores mais jovens porque o Palmeiras trouxe a base dele para jogar? Não, porque foi uma escolha da direção do Palmeiras em conjunto com a comissão técnica, num investimento altíssimo, cerca de 700 milhões para a montagem do elenco. Enquanto o Flamengo se calçou de jogadores experientes, jogadores como Jorginho, jogadores como Alexandro e tantos outros, que deram o tom do jogo da decisão. O Danilo, que foi o nome do jogo. O Danilo, que foi o nome do Fez o jogo. gol. O Abel Ferreira e a sua comissão técnica e a sua diretoria recusaram, por exemplo, lá atrás, uma sondagem na possibilidade de ter o Jorginho. Porque o Palmeiras tem uma filosofia de apostar em valores, mas gastar 700 milhões em Facundo, em Giai, em Jefté, só para citar esses três Sousa. nomes. Sousa. Micael, pronto, aí começa, né? Então a gente tem que ir no contexto de tudo que está acontecendo, para a gente chegar ao resultado que aconteceu dentro de campo. Aí o Abel Ferreira, ele pega no Campeonato Brasileiro, tem um jogo contra o Grêmio, o Palmeiras tinha um jogo contra o Grêmio, o Flamengo contra o Atlético Mineiro, a diferença era de 4 pontos, o Palmeiras apostou todas as fichas na Libertadores, descansou todo mundo, nem veio se despedir da torcida, já de Porto Alegre, o Abel pôs o seu time na caixinha de algodão, todo mundo descansado. Para quê? Para dar um título de campeão importantíssimo brasileiro ao Flamengo, para ir a Lima, não ter uma estratégia de jogo, só chuveirinho, né? E não dar um chute a gol, aí não dá para reclamar da arbitragem. O Palmeiras ficou devendo. Parabéns, Flamengo, por merecimento, tetracampeão da Libertadores da América. Não dá para jogar na arbitragem. Não desistiu, né? Pelo menos não desistiu do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Palmeiras perdeu quando o Abel entregou ali. Ali, pra mim, não sei. Naquele momento eu senti que... Sabe, eu acredito muito em energia, acredito na vibração da equipe, acredito no sentido de faca nos dentes, de lutar até o final. E ali eu falei, putz, o Palmeiras vai deixar esse título escapar pelas mãos, porque faltava aquela vontade. Não sei o que acontece com essa equipe que tá... Faltou vontade, né? Faltou bola, faltou competência, faltou esquema de jogo. Não tem o que reclamar. Ficou lá naquela virada. Não tem o que reclamar, Michele. Ficou tudo lá. Olha, eu me arrisco a dizer que se o Pulgar tivesse sido expulso, o Palmeiras ia perder do mesmo jeito. Não, eu também acho que ia perder, do jeito que tava Um jogando. a mais, podia ter 3 a mais, vai acontecer. Mas chegou ali na medalha de prata e também bom. chegou na medalha de prata do Brasileirão. Primeiro dos últimos. Ah, vai. O Vinícius é a vice-campeão. Olha, uma multidão vestindo rubro-negro comemorou o título da Libertadores ontem no Rio de Janeiro. Parou a cidade maravilhosa com direito a trio elétrico, com o elenco do clube. A delegação do Mengão cantou, vibrou com os torcedores que lotaram as ruas da região central da cidade. Os jogadores também exibiram a taça da 4ª conquista da Libertadores do time. É realmente uma comemoração merecida, né, dessa equipe que foi aguerrida, fez história, e isso que você falou foi bem interessante, porque eles viajaram, voltaram para o Rio só para sair com a torcida, e realmente o Palmeiras não fez isso, né, O Palmeiras tem se afastado do seu torcedor. É uma nota, acho que da Alicia Klein hoje no UOL, e é um texto que me chama a atenção e eu concordo muito com o que ela disse. O Palmeiras agora, acho que para o jogo que teve aí do Brasileiro, o Palmeiras foi treinar no Allianz, fez uma barreira para a torcida não se aproximar dos jogadores. Ao passo que o Flamengo estava em Belo Horizonte e volta para o Rio de Janeiro para se despedir do torcedor que acompanhou toda a Copa Libertadores da América, ia ficar torcendo no Brasil e levou essa energia. O Palmeiras fez um treinamento fechado para a imprensa e para os seus torcedores.
né? Poderia ter aberto. Aí o Palmeiras está em Belo Horizonte, está em Porto Alegre Nem e já volta vai pra direto cá. para Lima, não volta. Ao passo que o Flamengo sai de Belo Horizonte, volta para o Rio, faz o contato com a sua torcida. O futebol é muito mais do que as quatro linhas, Michele. E subiram até em cima do ônibus. O Palmeiras está se distanciando, vivendo numa bolha. Me parece que comprar talvez uma bolsa da marca famosa, aí vamos, sei lá, Dolce & Gabbana, Dior, parece que isso é o mais importante. Olha. O futebol não é feito dessa forma. O que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, a torcida do Palmeiras, ela é capaz de protagonizar aqui em São Paulo. Claro que é, pela grandeza do Palmeiras. Moca tá O Palmeiras parada. não é da presidente Leila, não é do Gagliotti, não é do Abel. Os clubes de futebol são dos seus torcedores, né? E a cena que ficou emblemática é essa comemoração do torcedor do Flamengo e o Gustavo Gomes atravessando a Marquês de São Vicente com a mochila nas costas, voltando para casa. Pega a mochilinha e volta pra casa. É isso aí. Bom, durante a festa dos flamenguistas, o ex-palmeirense Matias Vinha provocou o adversário derrotado na final. Veja só. O Vinha está do lado certo. E como disse, o Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras não tem mundial, já Porque cantando. o Vinha já tinha jogado no Palmeiras, aí o Poxa, Arrascaeta mas é dá campeão. essa provocada, só que ali os caras já estão com os pelo querosene na Palmeiras. cabeça, Michele. É festa, tá valendo, tá tudo certo, sem lacrar o cara. Ele tá ali na torcida do Flamengo. Imagina ele na festa falando, não posso cantar essa música. Quem paga o salário dele é o Flamengo, Mas ele é tem que jogador ser do ele Flamengo. foi campeão pelo Palmeiras, Alex. É um babaca. Mas enfim, valeu, é festa. Os caras ali já estão tudo com um monte de groselha na cabeça. Nossa, quem nunca? Chega agora para nos contar sobre o desembarque do elenco palmeirense em São Paulo e ela também nos ajuda a relembrar a derrocada do Verdão nessa reta final da temporada. Boa noite, Má. Pois é, Michele, boa noite para você e para todo mundo que está aqui com a gente no Gazeta Esportiva. Vocês comentaram agora há pouquinho aí que o Gustavo Gomes foi embora a pé para casa, né? Pegou a mochilinha e foi embora. De fato, foi um vídeo aí que viralizou ontem. Palmeiras que desembarcou aí bem no início da manhã, 7 e pouquinho da manhã, já estava na academia de futebol. Aí muitos jogadores, alguém foi buscar, outros deixaram o carro ali na academia. E Gustavo Gomes e o Emiliano Martinez foram dois que foram embora a pé. Saíram ali pelo portão principal da academia de futebol, acabaram indo até seus respectivos apartamentos, casas ali em condomínios próximos ao CT, a pé. Não foram incomodados, não tinha torcedor por ali, não houve nenhuma recepção à delegação do Palmeiras que ficou com esse vice-campeonato, mas foram aí imagens que acabaram viralizando, principalmente porque o Gustavo Gomes aparece bastante de cabeça baixa, atravessando ali a Marquês de São Vicente, um tanto quanto pensativo, não é? O que será que ele estava pensando? Será que ele estava pensando no Campeonato Brasileiro também? Será que ele estava pensando nesse vice da Libertadores? E o que foi esse mês de novembro para o Palmeiras? Pois é, gente, esse mês de novembro para o Verdão foi de fato uma derrocada, uma queda muito impressionante, principalmente se a gente pensar no ano que o Palmeiras vinha fazendo aí, é claro, sem contar a eliminação na Copa do Brasil e também a perda do título para o Corinthians no Campeonato Paulista, mas se a gente pegar esse mês de novembro, olha só, foram 8 jogos disputados no total, apenas 2 vitórias no início dessa série, lá no início de novembro, contra a Juventude Santos. Depois, 2 empates. E, por fim, 4 derrotas. 33% de aproveitamento apenas. Então, os empates, como a gente já sabe, foram dentro do Allianz Parque para o Vitória. Vitória que estava ali lutando contra o rebaixamento, segue essa luta contra o rebaixamento, e contra o Fluminense. E as derrotas foram aí para Mirassol, para o Santos, para o Grêmio e essa última agora para o Flamengo na final da Libertadores. Portanto, o mês de novembro, um mês decisivo para o Palmeiras, houve não só a perda do título da Libertadores, mas muitos aí já estão cravando, é claro, essa perda do título do Campeonato Brasileiro também, porque está difícil, né? São 5 pontos agora de distância entre o Palmeiras e o Flamengo. Flamengo que já pode ser campeão nessa próxima quarta-feira. Palmeiras joga no mesmo horário, mas vai ser difícil. Michele, essa queda realmente no mês de novembro foi bastante acentuada. Obrigada, Má, por todas as informações. Por que, na sua opinião, Garrafa e Alex, a que se deve uma queda tão abrupta de um time que vinha vindo bem, que entregou, que teve uma virada histórica numa noite mágica e tudo mais?
É uma queda que não é... É verdade que o Palmeiras derreteu, né? A gente usou até esse termo ontem no Mesa Redonda, derreteu aqui na fase final do Campeonato Brasileiro, que culminou com a Copa Libertadores. Mas com tamanho investimento, tamanha estrutura que o Palmeiras oferece à sua comissão técnica, aos seus jogadores, o Palmeiras teve um desempenho muito abaixo praticamente em 2 anos. O último título do Palmeiras, de futebol, é resultado. O último título foi o Paulista de 2024. Em 24, o Palmeiras ganhou o Paulista, passou todo o ano em jejum, e aí na temporada 2025, perde o Paulista para quem? Para o Corinthians. Tem um peso gigantesco perder um Paulista para o rival, com o Memphis Depay subindo na bola. Aí ele vai para o Mundial de Clubes, tem uma campanha regular, né? Regular. Não ganha de nenhum europeu e volta para casa nas quartas de final. Vai para a Copa do Brasil, é eliminado por quem? Corinthians de novo. Perde as 2 partidas e a última partida perde em casa. Para um Corinthians cheio de problemas, devendo dinheiro, perde para o Corinthians. Aí no Brasileiro estaria vivo até a rodada de ontem, né? Até as próximas rodadas, né? Mas o Abel Ferreira aposta tudo na Libertadores e entrega de bandeja, pega o Brasileiro, entrega de bandeja para o Flamengo. Aposta tudo na Libertadores e perde também a Libertadores como perdeu, sem repertório, só com aquela jogada de chuveirinho. E Gustavo Gomes de centroavante? Gustavo Gomes de centroavante. Faltou mais treino, você acha? Faltou ideia. Faltou ideia. Enfim, não deu liga. O trabalho nesses últimos 2 anos não deu liga. E eu não estou pedindo a cabeça do Abel Ferreira e respeito todo o trabalho que ele fez para trás. Só que com o investimento, o Palmeiras lado a lado com o Flamengo, nos últimos 2 anos, ele tem que ser cobrado por uma resposta, né, à sua torcida. Nos últimos 2 anos foram anos desastrosos. E o desse ano, então, é sofrível. Porque quando você coloca, Alex, o Corinthians nesse contexto do ano do Palmeiras, o peso fica maior. O peso fica maior. Ô Alex, por que o desempenho foi tão ruim também contra o G6 no Brasileirão? Sabia que eu acho que não tem uma explicação lógica, não existe assim, por causa disso. O Palmeiras é um time engraçado. Ele virou um time previsível, os adversários estudam também, não é só o Abel que estuda. Os técnicos dos outros times, quando vão enfrentar o Palmeiras, também estudam o Palmeiras. E eles veem que o Palmeiras não tem tido nesses últimos tempos nada de novo, nada criativo, nada de diferente. Para esse jogo contra o Flamengo, o Abel não teve aquela cartada. O Abel entregou a escalação uma semana antes, deixou os 11 em São Paulo. Eu falei ontem no mês. Ele deixou os 11 Ele em São Paulo. deixou o titular aqui e já mostrou, é esse time que vai te enfrentar, pô. O Abel, ele tá tendo demonstrações até de displicência, até sabe, tá dando branco no Abel. Eu acho que quando acontece isso, pelo que vem acontecendo, pelo que o Garrafa falou da temporada do Palmeiras, é impossível o Abel ou qualquer pessoa vir a público e falar que o ano não foi tão ruim assim. Não, calma, não foi um ano... Gente, foi um ano péssimo pelo que o Palmeiras poderia entregar. O Palmeiras não entregou nada, perdeu para os rivais, deu 2 títulos para o Flamengo, perdeu 1 para o Corinthians e deu a classificação para a Copa do Brasil para o Corinthians também. Cara, é um ano terrível para o palmeirense. E vão ser 2 anos sem levantar nenhuma taça. Era melhor que o Abel cumprisse a palavra, coisa mal que parece... acostumado você está... Era melhor que o Abel tivesse cumprido a palavra e tivesse ido embora do Palmeiras, porque ele falou que no primeiro momento em que ele acabasse um ano sem ganhar um título, ele ia embora. Deveria ter ido, porque a memória dele ficaria para sempre por tudo que ele realmente ganhou pelo clube em 3 anos, não em 5, em 3. Ele está a 5 no Palmeiras. Mas ele ganhou 10 títulos em 3 anos. Essa é a parte que eu discordo de você. Eu entendo que precisa de uma correção de rota. E a correção de rota é ele sair. Só que ele não vai sair porque eu não vejo porque dessa a general forma. do Palmeiras não deixa. Aí já acho um pouco de ingratidão. Não, de um trabalho apresentado no todo. Tem que ser grato pelo que ele fez, não pelo que ele fez de errado. Mas ele chegou como vice nas 2 competições aí mais Não, importantes. isso não vale nada, Michele. No futebol não vale nada. Vice no futebol, então... Só pra fechar, imagine se o Corinthians... É difícil. Imagine se o Corinthians termina o ano como campeão da Copa do Brasil, campeão paulista e eliminado o Palmeiras na Copa do Brasil. É o ano mágico do Corinthians. Com o Transferban. Transferban. Imagina o tumulto. Transferban. O impeachment de presidente. Caso de polícia atrás do outro. Bom, mas
direto com o Thiago Salazar no Parque São Jorge para repercutir esse empate do Corinthians. Boa noite, Salazar. Conta pra gente o que você traz do Timão. Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Bom, o Corinthians empatou com o Botafogo, perdeu a chance de subir ao G8 e tem mais 2 rodadas pela frente. Contra o Fortaleza, agora quarta-feira fora de casa, e depois encerra o Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, diante do já rebaixado Juventude. Tudo isso com a cabeça onde? Com a cabeça na Copa do Brasil. Dia 10 de dezembro, o Corinthians abre a semifinal contra o Cruzeiro e o objetivo é ter o elenco pronto, apto, à disposição de Dorival Júnior para estes duelos na Copa do Brasil. Muito provavelmente, portanto, o Corinthians sequer mandará boa parte dos seus titulares, por exemplo, para essa viagem à Fortaleza, para esse jogo de quarta-feira. Principalmente por causa de alguns problemas no departamento médico, como Yuri Alberto e Memphis Depay. E o Dorival Júnior falou sobre isso depois do jogo com o Fogão. Vamos assistir? Bora lá. Yuri saiu sentindo um ponto de dor. Vamos aguardar um pouco. Acredito eu na altura da... Vou falar virilha, tá? Mas contemporizar também, que pode ser numa outra situação. Por isso que a gente prefere, às vezes, deixar para o dia seguinte, onde aí sim você tem condições de pontuar de uma maneira um pouco diferente. O Memphis, eu acredito que possa retornar ao longo dessa semana. Olha só, Michele, a tendência é que o Yuri Alberto não jogue essas 2 últimas rodadas do Brasileirão e o Memphis Depay talvez seja relacionado para o último jogo contra o Juventude. Oportunidade para Guinegão, para Dieguinho, para Vitinho, para outros reservas mostrarem trabalho para o Dorival Júnior, que vai preparar esse time para a Copa do Brasil. Já já eu volto com muito mais sobre o Corinthians, Mi. Muito obrigada, Salazar. Fala, Garrafa. O Corinthians ele está trabalhando essa reta final do Campeonato Brasileiro muito de olho na Copa do Brasil, não poderia ser diferente. Mas da mesma forma que eu cobrei o Palmeiras em relação à importância do Campeonato Brasileiro, o Corinthians parece que não está dando a devida importância ao brasileiro, ou pelo menos não está olhando com tanta atenção, porque o Corinthians ontem, no jogo contra o Botafogo, não podia ter deixado escapar aquela vitória. Porque o Corinthians, se ele vence a partida de ontem, ele seria o 8º colocado. E o que isso representa? Representa uma grande possibilidade de, no mínimo, pré-Libertadores na próxima temporada. O Corinthians ficaria dependendo somente dele nos 2 próximos jogos para terminar o campeonato em 8º. O campeonato já tem G7. Se o Corinthians não vence a Copa do Brasil, desde que vença o Fluminense ou o Cruzeiro, o Corinthians vai a Libertadores por uma pré-Libertadores. Agora, com esse empate frente ao Botafogo, o Corinthians ele fica na dependência do seu desempenho contra a Fortaleza, pedreira lá em Fortaleza, né? E depois decidirem em casa contra o Juventude e aí da combinação de resultados. E na Copa do Brasil, é aquilo, a gente não sabe como é que esse Corinthians vai chegar, porque o Corinthians tem um bom time, Michele. O problema do Corinthians é elenco. Então, para 2 jogos contra o Cruzeiro, se o Memphis estiver em condição e tal, o Corinthians vai chegar e vai disputar contra o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro é favorito para os 2 jogos, mesmo a decisão sendo na Neoquímica Arena. E aí, Alex, o que vamos esperar agora? Agora vamos ficar nesse esquenta, Corinthians e Cruzeiro, né? O all-in que o Palmeiras fez pensando na Libertadores, o Corinthians está fazendo pensando na Copa do Brasil. O problema é que no Brasileiro ele está fazendo sem querer, me parece. É que ele não está tendo condições de... Porque ele não tem elenco, então, né? Ele não tem elenco, porque a defesa ontem era a defesa titular. O Abel escolheu entregar o Brasileiro. O Dorival não conseguiu fazer algo no Brasileiro. E dificilmente vai fazer, porque o Corinthians não deve ir com todos os titulares para pegar o Fortaleza. E dificilmente vai somar 3 pontos nesse jogo. E com isso, se o São Paulo empatar com o Internacional fora, no Beira-Rio, já não tem mais chance de ficar em 8º lugar. Só que assim, eu vejo, Alex, me desculpe, eu concordo que ele não vai com a força máxima, mas não vai com a força máxima em função de jogadores lesionados, diferentemente da opção. Não é por isso que eu falei. É isso. O Corinthians não está conseguindo jogar no Brasileiro o que poderia e deveria. O Palmeiras escolheu não fazer isso. O Corinthians não consegue fazer isso. É diferente. Mas, de qualquer maneira, pelo Brasileiro ele não vai conseguir chegar à Libertadores. Aí vai ter que fazer apostar todas as fichas, o all-in que a gente fala, na Copa do Brasil contra um adversário bem mais forte do que ele, que é o Cruzeiro. Sei não, hein? Sei não esse ano, hein?
Agora eu vou passar um recado importante para você. Você que Aí, vestiário energético do Santos antes da vitória de 3-0, que tirou o Santos momentaneamente. O Peixe respira por aparelhos, mas colocou a cabecinha para fora da água, Michele. Só depende dele. E eu volto para falar de Flamengo no Jornal da Gazeta. Valeu, Alexandre Silvestre. O que foi, Rafa, que você estava olhando assim as imagens, prestando atenção? Olhando as imagens e fazendo contas, né, Michele? Fazendo contas, o Internacional entrou na zona de rebaixamento. E acredito que o Santos, pelos 2 jogos que tem, os 2 compromissos que tem, ele vai escapar sim. E fica uma dúvida para mim entre Vitória ou Internacional. E eu, se tivesse que apostar minhas fichas hoje, apostaria no Internacional. Agora, só não me venham Caindo? O Inter caindo. Para mim, e ainda torcendo demais, mas não sei se é possível o Fortaleza escapar do rebaixamento. Acho que o Fortaleza, como bem disse o Alex, né, pelo clima que foi criado para a partida contra o Corinthians, na vitória de ontem, o Fortaleza vem babando para cima do Corinthians, deve chegar aos seus 43 pontos, e aí vai pro tudo ou nada na última rodada. Se marcar, cai ainda Vitória e Internacional. Esse é o meu palpite. E acho que o Santos é o que menos corre risco aqui dessas equipes. Acho que o Santos vai ganhar os 2 jogos. Contra o Juventude fora. Primeiro porque o Juventude detesta o Inter, né? Meio que o rival lá gaúcho. Já tá rebaixado também. Então, já tá rebaixado. O Nenê é um grande amigo do Neymar, né? Aquela coisa que o Capelano falou ontem, amigos do Nenê contra amigos do Neymar. Mas acho que o Santos, até pelo futebol, pelo time em si, o Juventude rebaixado, o Santos vai ganhar. E na última rodada, o Santos joga contra um Cruzeiro que deve jogar com o time C, porque já vai estar se preparando para o jogo de ida da Copa do Brasil. Sim. Contra o Corinthians. Calhou de o Santos ter essa sorte de pegar o Cruzeiro com outro foco naquele momento. Agora é a vez do São Paulo. O Tricolor realizou hoje um treino visando o duelo contra o Internacional, quarta-feira, lá na Vila Belmiro. O lateral esquerdo Wendel, o meia Rodriguinho e o atacante Dineno treinaram com o grupo, mas ainda não devem ter condições de atuar contra o Colorado. O Tricolor tenta garantir o 8º lugar no Brasileirão para ficar com uma vaga na Libertadores, caso o Fluminense ou o Cruzeiro vençam a Copa do Brasil. Certo? Certo. E o São Paulo, hoje ele ocupa essa 8ª colocação, que é almejada por alguns outros clubes, dentre eles o Corinthians, mas também Bragantino, Grêmio, né? São os times mais próximos aí. E o São Paulo precisa tentar, na medida do possível, com todos os desfalques que ele tem, ganhar esse jogo do Inter, que está caindo pelas tabelas, perdendo para todo mundo. Então o São Paulo precisa entrar nessa onda também de bater no Inter para somar mais 3 pontos e praticamente encaminhar aí o seu 8º lugar e torcer de camarote para Fluminense ou Fluminense ou Cruzeiro ganharem a Copa do Brasil. Assim abre o G8 e ele, São Paulo, pode ir para pré-Libertadores. E chegar na Libertadores, ter desempenho também, porque só participar da Libertadores ou da pré-Libertadores... Tem sido assim, né? Então é complicado, mas o Alex fez o retrato completo do São Paulo. Eu acrescento o quê? Que mais do que vencer, sonhar com esse G8, o São Paulo precisa dar uma resposta ao seu torcedor. O São Paulo está com uma sacolada nas costas desde o último meio de semana. Estamos falando de um time tricampeão da Libertadores, com todo respeito ao Fluminense, tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo. São Paulo, ele foi humilhado contra o Fluminense. Então, independentemente de G8, de G16, 22, 34, é a camisa do São Paulo que vai a campo. O torcedor são paulino precisa de uma resposta. Não estou pedindo uma vitória, não. Estou pedindo desempenho, estou pedindo vontade. Né? E está difícil a gente ver isso nesse time do São Paulo. Agora, se tá falando o Palmeiras ainda tem o restante do Brasileirão para disputar. Imagina como, né? Vai disputar esse restante do Brasileirão. Será? Se bobear, fica em 3º lugar. Marina Buffon volta para cá e conta pra gente, por favor, sobre essa preparação do time para enfrentar o Atlético Mineiro. Conto sim, Michele. Como você disse, não tem tempo para lamentar. Ontem, depois que o time chegou ali na academia de futebol, eles ganharam essa folga, tanto é que a gente comentou que o Gomes foi embora a pé e tudo mais, mas hoje pela manhã, reapresentação, não teve jeito, o pessoal foi para lá para pensar nesse Campeonato Brasileiro, que sim, as chances existem, são pequenas, parece um sonho aí impossível de acontecer, mas são 5 pontos
Flamengo não pode vencer nenhum dos seus 2 próximos compromissos, nem contra o Ceará nessa quarta e nem contra o Mirassol na última rodada no final de semana. E o Palmeiras, ao contrário, precisa vencer a partida contra o Atlético Mineiro nesta quarta-feira e também contra o Ceará na última rodada. Palmeiras que não vai ter Felipe Anderson. Felipe Anderson jogou um pouco ali no segundo tempo a partida contra o Flamengo pela Libertadores no último sábado, mas hoje teve diagnosticada ali um problema no tornozelo. Deixa eu só pegar aqui para você, uma entorse no tornozelo esquerdo e, portanto, Felipe Anderson não joga mais essa temporada. Esses 2 últimos jogos aí, Felipe Anderson, então, está fora dessa reta final, de fato, do Campeonato Brasileiro. O restante da equipe, aqueles que jogaram, né, a Copa Libertadores no sábado, fizeram ali o regenerativo e tudo mais. Felipe passou por esses exames que acabaram acusando esse problema e o restante trabalhou em campo reduzido com esse time, com a comissão técnica do Abel Ferreira, pensando nesse jogo contra o Atlético Mineiro. É um jogo atrasado da 34ª rodada ainda, vai acontecer às 9h30 da noite, mesmo horário de Flamengo e Ceará, na quarta-feira, que acontece no Maracanã. Vamos ver aí o que o Abel nos reserva para essa partida, lembrando que o Palmeiras precisa vencer e torcer contra o Flamengo, pelo menos para esse título não sair já no meio da semana. Michele. Muito obrigada, Má, por todas as informações. Eu quero dizer uma coisa aqui, antes de passar para os especialistas. Tem um telespectador nosso, Márcio Camargo, eu concordo com o que ele está falando. Palmeiras é vice da Libertadores, é vice do Brasileirão. Qual o erro disso? Futebol não é exatas. Não é exatas. Palmeiras só está atrás do Flamengo. Legal. Piada Parabéns. ou comentário de vocês? Tá bom. Parabéns. E vice do Paulista também. Parabéns, É olha isso aí. trivice. Puxa vida, que alegria, que emoção. Né? Gente, nem sempre a gente ganha tudo. Mas nunca ganhar também é difícil. Nunca? 2 anos sem ganhar? Não, ó, tá tudo, só estão faltando agora, não sei, vamos falar eu que acho também que tem que vocês comemorar estão esse exagerando. campeonato. Aí vai ficar legal, né? Poxa, mas é vice, Vamos fazer uma festa, Vamos, né? Vamos fazer uma festa? Vamos. Gente, Fazer um churrasco. Fazer um churrasco. Vamos comemorar os Comemorar o vices. vice. Gente, é esporte, Vocês gente. estão É o sendo campeão. muito contra o espírito Contra, esportivo. gente. É, claro. Tem que jogar fora a medalha de prata? Não, alguém disse isso? Não. Ninguém disse. Vai jogar Vocês fora. falam que Mas o não é prata comemorar. é o... Não é achar que foi bom. Isso aí. Não, mas poxa. Michele, Michele, se o... Gente, nem Compra sempre uma quando a pizza gente- e comemora o vice-campeonato. Gente, nem sempre quando a gente faz um trabalho primoroso... Michele, estamos a falando do gente- futebol, emoção. gente. É Quem futebol. não sabe diferenciar Vamos isso não tá no Mas, lugar gente, certo. a seleção de 82 não é uma seleção brasileira maravilhosa. A gente não Não, saiu parou, na né? Não Copa. vamos comparar a seleção de 82 e colocar ela nesse bolo aí. Então, todo mundo desses esperava. caras aí que não jogam 50% daquele time Nem jogar. sempre o Hendrick... Mas é o direito de cada um, que não Michele. foi vendido a milhões. Michele. E aí chegou lá e não rendeu? É exato? Ele Não é machucou. exato. Por que tá falando de Tem a uma ver situação com isso. pontual, Michele? Resultado de jogo de campeonato não tem a ver com quem Não joga tem a bem, ver, Michele. machucou. Você já viu? Fala pra mim, quando que você viu algum torcedor, alguma torcida sair do estádio, Corinthians e Palmeiras? O Corinthians perde do Palmeiras. Aí o Corinthians, vamos pra Paulista comemorar que perdemos do Palmeiras? Não faz sentido, gente. Estamos falando de algo chamado futebol. Ninguém tem Não que é a vida, comemorar. tá? Ninguém tem que comemorar, Não. mas ninguém tem que se sentir diminuído, Mas ninguém quem tá tem que se sentir que fez um trabalho ruim. Foi Não, ótimo o trabalho. É segundo lugar, É isso ué. aí, não deu nem um chute a gol, bom trabalho. Você ganha pra chutar gol, você não deu um chute a gol. isso Foi um trabalho não maravilhoso. foi bom. Isso não foi. Mas o Flamengo também não chutou tanto, chutou 3. É, não chutou, deu de cabeça. Foi 1 a 0. suficiente. Pausa no Foi o Gazeta suficiente. Esportiva para Luciana Magalhães trazer os destaques de hoje do Jornal da Gazeta. Boa noite, Lu. Boa noite, Mi. Hoje vocês vão ver no Jornal da Gazeta. Lula convoca ministros para tratar crise com Davi Alcolumbre. Moraes determina a perícia sobre saúde de Augusto Heleno. Pix bate recorde de transações no dia de pagamento do 13º. Contran aprova a norma que acaba com obrigação de aula em autoescola. Metrô de São Paulo passa a aceitar cartão de crédito e débito na catraca. E no esporte, as notícias do Palmeiras, que ainda sonha com o Brasileirão. É daqui a pouquinho colado no Gazeta Esportiva. Até já, Mi. A gente fecha, muito obrigada, Luciana. E agora a gente fecha o noticiário do Corinthians com Salazar. O que mais você separou pra gente, Salazar?
Vamos lá, Michele, tem algumas informações de bastidores, mas antes ainda repercutindo esse empate do Corinthians com o Botafogo, o Dorival Júnior foi questionado sobre o desempenho do Corinthians, essa frustração de novo, não ter alcançado o G8. O time tem 3 derrotas, apenas uma vitória justamente contra o São Paulo e um empate nas últimas 5 rodadas, mas o Dorival fez uma avaliação positiva do próprio trabalho. Vamos acompanhar. Não acredito que seja uma das principais folhas do país, talvez. Não acredito nesse sentido. Nós tivemos muitas dificuldades ao longo do campeonato. Não vou esconder de vocês, não minto. O próprio torcedor tem consciência disso, sabe muito bem do que eu estou falando. Nós tivemos uma sequência absurda com a falta de 8, 9, de 10 jogadores entregues ao departamento médico, jogadores importantes, titulares da equipe. Essas dificuldades foram avolumadas com tudo que veio acontecer ao longo do ano, que vocês também acompanharam como nós, e nós procuramos fazer o nosso trabalho da maneira mais limpa possível. Eu sou muito sincero com vocês. As dificuldades que nós atravessamos aqui esse ano, eu não havia passado em clube nenhum. E mesmo assim, nós em momento nenhum do campeonato, nós nos aproximamos da zona de rebaixamento. Eu digo aqui abertamente que o nosso trabalho foi um trabalho muito satisfatório, um trabalho que quem sabe um dia possa ter algum tipo de entendimento para que ele não fique ao léu. Esse trabalho com os garotos que está sendo realizado, com certeza futuramente dará um retorno importante ao Corinthians. Bom, o Dorival está se referindo às lesões que esse elenco sofreu durante esse período de temporada, principalmente Yuri Alberto, Memphis Depay e Garro. Ele teve o trio em poucas oportunidades. Além disso, o Corinthians sofreu o transfer ban e também não pôde dar ao Dorival os reforços que ele tanto precisa e tanto pede à diretoria. Além de tudo isso, essa situação do Corinthians política, que, quer queira, quer não, interfere no futebol. Aliás, antes de passar a bola para vocês, uma informação em primeira mão aqui, exclusiva da Gazeta Esportiva. André Sanches está aqui no Parque São Jorge, chegou há pouco para prestar esclarecimentos à Comissão de Justiça e Comissão de Ética sobre o caso dos cartões corporativos. Portanto, informação exclusiva, André Sanches acaba de chegar aqui ao Parque São Jorge para prestar esclarecimentos às comissões do Timão. Tá bom, Michele? Passa a bola para vocês. Obrigada, Salazar. E quanto esclarecimento que faz esses cartões? Fala, Michele, eu tô fechado com o que disse o Dorival. O Corinthians pode terminar o campeonato com todos os problemas que tem, problemas políticos, problemas financeiros, ano mágico, transfer ban. Ele pode terminar entre os 8 melhores clubes do Campeonato Brasileiro. Os 8 melhores. Pô, se o segundo não é bom pra você, imagina o oitavo. Mas por isso, cada um com a sua realidade. Cada um com a sua realidade. Olha a realidade do Corinthians, Michele. 8º colocado com transfer ban, não pode contratar jogador, só trouxe o Vitinho, foi prometido ao Dorival 4 reforços, nenhum reforço chegou, ele não tem um elenco, ele tem um time, né? E o Corinthians está brigando ainda, está entre os melhores da Copa do Brasil, os 4 melhores. Com a realidade do Corinthians, o Dorival não podia fazer melhor, não. Imagina se for vice da Copa do Brasil. Você vai falar o quê? Não tinha expectativa de título. Pessoal, um beijo, obrigada Garrafa, obrigada Alex, a gente se encontra amanhã de novo aqui no Gazeta Esportiva. Fica agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau.